A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, aqui estamos estudando mais um pouquinho do ensinamento da palavra do Senhor. No domingo passado, quando se comemorou o Dia dos Pais, eu gravei uma mensagem e houve quem fez algum comentário dizendo que, em parte, a culpa dos filhos não honrar os pais são os próprios pais. E eu, de fato, concordo com essa colocação, com esse comentário. E nessa oportunidade eu quero trazer aqui uma reflexão sobre a questão da educação que os pais têm que dar aos seus filhos. Então, por isso, estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e que o Santo Espírito do Senhor venha estar nos direcionando, nos guiando nesse estudo, para que nós possamos de fato falar com a sabedoria que vem dos céus, não com a nossa própria sabedoria. E que esse estudo sirva de edificação, de alerta, de exortação para todos vocês que estão acompanhando esse estudo. E para iniciar o estudo eu quero ler na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, o versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Então nós estamos lendo esse versículo e quero ler também mais outros versículos interessantes com relação ao assunto que nós estamos estudando agora. E de fato é um dever dos pais ensinar os seus filhos, corrigir os seus filhos, educar os seus filhos, proteger os seus filhos. Porque muitas vezes os filhos acham ruim que os pais coloquem alguma ordem, algum limite sobre a vida deles, mas esse limite é exatamente para protegê-los. Talvez no momento eles não conseguem entender, mas um dia eles vão entender. Então os pais não devem deixar de aplicar o ensinamento, a correção, corrigir quando for necessário. Nós podemos ver que infelizmente há uma inversão de valores. O ensinamento que nós recebemos diz que os filhos têm que honrar os pais, obedecer aos pais. Os filhos têm que considerar os pais. Mas, infelizmente, nós temos visto uma grande maioria dos filhos exigindo dos pais obediência e honra. Invertendo os valores. Ao invés do pai dar ordem aos filhos, os filhos estão querendo dar ordem aos pais. Ao invés do pai mandar no filho, o filho quer mandar no pai. Ao invés do filho honrar os pais, os filhos querem que os pais os honrem. Então, assim, a inversão de valores. E isso tem adoecido a sociedade, tem levado a sociedade a um caos. E nós podemos, então, perceber que em boa parte das desobediências, do mau comportamento dos jovens, das pessoas mais jovens, hoje, a culpa é do próprio pai, como foi comentado no estudo passado, que a pessoa comentou. Então, por deixar de ensinar a seus filhos a maneira correta de viver, o comportamento correto de viver. Então, vamos ver, assim, da sequência aqui em alguns versículos. Nós podemos ver que neste versículo mesmo aqui, primeiramente está falando para os filhos obedecer, não é o versículo que nós lemos, mas o anterior diz para os filhos obedecer seus pais, porque é justo honrar teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Então, o filho, por não obedecer ao pai, por não honrar o pai, às vezes tem a vida ceifada tão cedo. E como nós já falamos muitas vezes, a culpa é do próprio pai, dos próprios pais, né? Porque que o apóstolo Paulo está nos orientando a não provocar ira aos nossos filhos, ou seja, não ensinar os nossos filhos, não corrigir nossos filhos com violência, com raiva, com fúria. Não é esta a maneira correta de ensinar os filhos.
ele diz que nós devemos aqui disciplinar, ensinar o filho a ser obediente, ensinar o filho a ser organizado, a viver, a se comportar da maneira correta, ademoestando-os no Senhor, ou seja, ademoestar quer dizer repreender, chamar atenção, aconselhar. Então, isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, nos orientando através desse texto. Nós vamos conferir mais alguns textos, como por exemplo, lá em Deuteronômio, vamos lá para o Antigo Testamento, no capítulo 5, onde está escrito: Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se, ou seja, ensinar as leis do Senhor, a palavra do Senhor Deus. Então, ou seja, os pais têm a obrigação, têm o dever, têm o compromisso de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, inculcar. Inclusive está falando que andar é ao sentar na tua casa, é andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar. Embora muitos achem isso uma chatice, mas vai ver a chatice depois, quando levar a ter as consequências terríveis. Então, mesmo os filhos não querendo, os pais devem fazer isto sim, ensinar, fazer a sua parte, para depois não ter a consciência pesada. Ah, bem que eu podia ter ensinado meu filho. Ah, se eu tivesse ensinado, hoje ele não estaria vivendo o que viu, não teria acontecido o que aconteceu. Mas será que você, pai, está ensinando a palavra do Senhor? Ah, nós temos, digamos assim, entre noite e dia, 24 horas. Quanto tempo você se assenta com seu filho para ensinar a ele os bons costumes? Então, como nós lemos lá em Efésios, não corrigirmos, não devemos corrigir nossos filhos com ira, com raiva, com violência, mas ensinando-os. E corrigir, mas corrigir com mansidão, corrigir da maneira correta. Deuteronômio ainda, no capítulo 11, versículo 19, diz assim, é praticamente a mesma coisa que nós lemos no versículo anterior que nós lemos. Ensinando-as, ou seja, a palavra de Deus, aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossas casas, andando pelo caminho, deitando, levantando-vos. Então, é ensinar a palavra de Deus aos filhos, ao bom comportamento, dia e noite. Não é lá uma vezinha, não é deixar para ir só quando vai no templo, vai numa reunião, num culto. Não é isto, é todos os dias e todos os momentos possíveis. É um dever, a obrigação dos pais fazer isto. Também vamos conferir alguns versículos importantíssimos que falam sobre isso lá no livro de Provérbios, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12, diz assim: Porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, se o pai quer bem ao seu filho, tem que corrigir o filho. Tem que corrigir. Muitas vezes nós vemos os pais olhando o filho fazer uma coisa errada e não corrige. Não é coisa de criança. A criança tem que aprender as coisas corretas, certas. Porque se deixar ele mal acostumado, depois vai ser difícil, vai envergonhar você. Depois a gente vamos ver um versículo que vai falar exatamente isso. Então você precisa corrigir o seu filho sim. O primeiro erro que ele cometeu, você tem que corrigir, não pode deixar passar não. Eu já vi pais dando risada. Ai, que gracinha. Que gracinha que depois vai te dar é desgosto, é tristeza. Gracinha nada, você tem que corrigir ele sim. Criança que fica subindo em cima de estante, em cima de mesa. Não, deixa a coisa que tá, deixa para você ver. Corrige. Não pode fazer isso, tem que explicar à criança. Não pode e explicar o porquê, porque vai acontecer tais consequências. E é errado, é feio. Porque essa não é a maneira de se viver. Vamos prosseguir ainda em Provérbios. Provérbios capítulo 13, versículo 24, que diz assim: O que retém a correção aborrece o seu filho, mas quem o ama cedo o corrige.
Então, se você de fato ama o teu filho, corrige ele. Não fica nessa besteira de não pode, não pode fazer isso com a criança. Não pode, depois que você vai ver o que vai acontecer. Então, se você realmente ama o teu filho, corrige ele enquanto é tempo. Enquanto é criança, porque depois ele vai te dar um trabalhão e você não vai conseguir fazer mais nada. Então, preste atenção. Corrige, se você ama o teu filho, corrige ele. Porque se você não corrigir, é porque você não ama ele. Você está com falsidade com seu filho, dizendo que ama. Porque se você amar, você precisa corrigi-lo ele enquanto é tempo. Inclusive, o provérbio fala até da vara. Você pode usar a vara sim, se for necessário, mas eu não acho conveniente. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não acho conveniente usar vara, chinelo, dar tapas. Eu não acho isso conveniente, porque há outras maneiras de corrigir de forma mais correta. Capítulo 23, aliás, o capítulo 22, o versículo 6 é muito conhecido, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, se você ensinar bem ensinado, é ensinar mesmo, não é fazer de conta que está ensinando, não. É ensinar de verdade. Ele pode até um dia se afastar por um pouco de tempo, mas ele não vai aguentar ficar muito tempo lá fora, não. É como aquela parábola do filho pródigo que Jesus contou lá. Ele se afastou do pai, mas ele tinha as disciplinas do pai, o ensinamento do pai, então ele não aguentou muito tempo, não. Ele ficou lá quando viu a coisa feia, opa, não, é melhor estar na casa do meu pai. Então, assim, versículo 6 diz assim. Também no mesmo capítulo, aliás, no capítulo 23, o versículo 13 e o 14, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se você a corrigir com a vara, ela não morrerá. Veja aí. Ela pode morrer se você deixar de corrigir, porque vai cedo morrer, talvez, porque vai fazer coisas erradas e pode acabar sendo presa, acabar morrendo antes do tempo. E o versículo 14, assim, se tu a corrigires com a vara, livrará sua alma da morte. Olha aí. Se você não corrigir, ela vai estar sujeita a morrer tão cedo, porque não vai bem, não vai prosperar e não vai ter vida prolongada, como diz o Efésios 6:4. Vamos prosseguir, que nosso tempo nosso relógio não para o ponteiro, não para os números, né? De pular os números. Mas vamos para o capítulo 29 de Provérbios, capítulo 29, o versículo 15 e o versículo 17. Aqui ele diz aqui, no versículo 15, 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Olha aí. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Tá vendo? Não corrija o teu filho não, que depois você vai ser envergonhado por conta dela. Deixa ela viver por conta dela mesma, fazer o que ela bem entende, que depois ela vai te fazer passar vergonha, passar apertos, passar sufoco, perder noites de sono, sem dormir, preocupada. Então corrija o teu filho. Meu irmão, minha irmã, o que é isso? Corrija o teu filho enquanto é tempo, que senão depois você vai ter resultados desastrosos. O versículo 17, corrija o teu filho e ele te dará descanso, te dará alegria à tua alma. Então, se você corrige, ele vai te dar alegria, vai te dar prazer, descanso. Mas se você não corrigir, você vai sofrer as consequências, será envergonhado. Então, nós podemos perceber que os ensinamentos têm que ser ensinados de maneira certa, correta e seriamente. Nós temos muitas experiências com relação a isto. E nós vemos aí leis, que foi criada a lei, aprovada em 2014, chamada Lei da Palmada, que eu acredito que talvez essa lei não tenha sido muito bem elaborada. Tem alguns pontos que deveria ser diferente, porque de alguma forma ficou muito subjetiva.
Porque a questão é o seguinte, o Estado não pode interferir dentro do lar de uma pessoa, na correção do filho. Porque quem está tratando o filho é o pai e a mãe. Quem é responsável pelo filho é o pai e a mãe, não é o governo, não é sociedade, não é direitos humanos. Que, aliás, direitos humanos não tem se comportado corretamente. Porque às vezes dá direito a quem não tem direito e tira o direito de quem tem. Então preste atenção. Nós não podemos nos submeter em certos tipos de ideias malucas que existem por aí. Ah, que você não pode dar uma palmada. Não, eu não estou dizendo para você dar, porque eu também não concordo em dar palmadas. Não há necessidade disto. Se você corrigir o teu filho, a tua filha, desde a primeira vez que ele errar, e todas as vezes que ele errar, você corrigir, não vai precisar de você usar vara, usar palmada. Não vai. Não vai. Palmada, varada é no último extremo mesmo. Então não precisa. Você deve chamar o teu filho, a tua filha. Senta aqui, vamos conversar. E explicar, ensinar para o teu filho, para a tua filha, o que é certo e o que é errado. Eu acredito que se você for amigo do teu filho e você ensinar a maneira correta, e toda vez que ele corrigir, opa, opa, você não se lembra do que foi ensinado para você? Não faça isto, porque isso vai te trazer terríveis consequências. É ensinar desde a primeira vez e corrigir desde a primeira vez que ele praticar algum tipo de erro. Não deixe, senão ele vai te fazer vergonha depois. E não precisa bater também, eu estou dizendo, não precisa. Se você ensinar da maneira correta, corrigir no momento certo, não vai precisar usar a vara. Não vai, tenho certeza disso. E se precisar, você vai ter que ensinar, vai ter que mostrar para o pessoal, olha, é o seguinte, eu estou te ensinando e você não está obedecendo o que eu estou te ensinando. Então é o seguinte, o pai tem toda a autoridade e, aliás, até dever de corrigir o filho se precisar com uma vara. Mas você, como pai, você vai dizer para o seu filho, olha, meu filho ou minha filha, eu não quero fazer isso de forma alguma, porque isso é doloroso eu te bater. Te dar umas varadas. Só que se eu não te dar umas varadas agora, depois alguém vai te dar um tiro. É? Então vem cá, vamos conversar. Senta aqui, você não entendeu o que eu te ensinei? Se não entendeu, eu explico de novo. Agora, se você continuar desobedecendo, eu vou te dar umas varadas para você sentir a dor que um erro causa. Porque isso aqui é só uma demonstração. Mas faça de tudo para não dar nenhuma varada. É corrigir, ensinar teu filho com carinho, com amor, com dedicação, com sabedoria, buscando a Deus também entendimento, que não vai precisar da varada não. É só ensinar ele da forma correta e corrigir na hora certa também. Certo? Então faça isto. É um conselho que eu estou te dando da parte de Deus. Se você quer ser feliz, quer ver teu filho feliz, se você ama o teu filho, a tua filha, então corrija o teu filho. Ensina, mas não é só ensinar, não. Educa, ensina, corrige no momento certo. Mais uma vez, desde a primeira vez que cometeu o primeiro erro, você corrige. Não deixa ele continuar a fazer a segunda vez, não. É pegar duro, pesado mesmo. Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê força, sabedoria. Porque tem muitos hoje querendo corrigir os filhos e não conseguem. Porque deixou pegar os 14, 15, 16 anos e agora eles fazem o que eles bem entendem, bem querem. Ainda desafia o próprio pai e a própria mãe, fazendo vergonha a eles, desonrando-os, maltratando-os. Então, faça isso. Obedeça a palavra que está sendo dita para você neste momento. Se você quer ser feliz, quer ver teu filho feliz, ter uma vida prolongada, uma vida de sucesso, então ensina e corrija o teu filho. Em nome de Jesus Cristo eu estou falando. Um abraço. Que Deus os abençoe. Amém.